Primeiro exercício da lista exercícios com arquivos, né? Faça um programa que leia um arquivo texto contendo uma lista de endereços IP e gere um outro arquivo contendo um relatório dos endereços IP válidos e inválidos. O arquivo de entrada possui o seguinte formato, tá? É um endereço de IP por linha, e o arquivo de saída possui o seguinte formato, tem um título, endereços válidos, seguido da lista dos endereços IP válidos, e depois um outro título, endereços inválidos, seguido pela lista de IPs inválidos. Tá. Vamos pegar essa lista aqui, que o programa ele vai ter que ler um arquivo texto contendo endereços IP. Eu vou usar isso aqui que está de exemplo. Tá? Editor de texto. Vou botar aqui um novo documento. Tá aqui meu arquivo de texto com um IP por linha. Deixa eu salvar. Vou colocar aqui 1.txt na mesa. Pronto. Aqui na mesa. Salvar. Tudo bem. Então agora eu já tenho a minha lista de endereços IP e eu vou ter que verificar um por um para ver se ele é válido ou não. Tá? Deixa eu fechar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma função. Na verdade, eu já procurei no Google uma função que ela verifica se o endereço IPv4, né, que a gente pode ver por cada um dessa lista, se ele é válido ou não. Eu achei uma função mais simples possível. Tá? Existem outras formas mais elegantes de se fazer isso. Mas basicamente eu vou pegar cada IP desse e dividir em 4 partes e ver se cada parte é maior que 0 ou menor que 255. Só isso já dá para a gente validar se é um IPv4 válido ou não. Vamos abrir o Tony aqui, criar um arquivo novo. Agora vamos lá. Para isso eu vou ter que fazer o seguinte: como a gente vai lidar com arquivos no sistema operacional, eu já vou começar esse arquivo logo importando a biblioteca OS. Import OS. Ela vai ser responsável para a gente conseguir manipular arquivo, ler arquivo, escrever em arquivo, salvar arquivo. É essa biblioteca que a gente vai usar. Eu acabei de falar da função, né, que eu achei. Deixa eu copiar aqui. Eu só quis adiantar o trabalho, mas isso aqui não tem nenhum mistério. Tá? É uma função que vai receber uma string. Tá? Ela vai dividir essa string em parte e o caractere divisor é o ponto. Se o tamanho, né, dessa lista feita com as partes da string for diferente de 4, já retorna falso. Então o endereço IP ele é feito de 4 partes de números maiores que 0, menores que 255, o IPv4. Então, se o tamanho da lista feita for diferente de 4, já retorna falso. Para cada parte, né, desse IP, eu vou conferir se ele é feito só de dígitos numéricos. Tá? Se tiver 192.168 ABC, já retorna falso também, porque não é um endereço IPv4 válido. E eu vou também fazer o seguinte, eu vou eu vou interpretar essa parte como um inteiro para poder fazer a comparação. Se ela é menor do que 0 ou maior que 255, é um endereço IPv4 inválido, eu retorno falso. Se eu conseguir passar por todos esses testes e não falhar em nenhum deles, né? Se for diferente de 4, se não for formado por dígitos, ou se ele for maior que 0 e menor que 255, então, ok, é um endereço IP válido. Tá? De novo, endereço IPv4 válido, eu não estou testando endereço IPv6, eu estou me baseando pela própria lista, né, que a gente viu aqui de exemplo no exercício. Então, voltando aqui para o Tony. Então a minha função já está feita, é ela que vai ver se o endereço é válido ou não. A primeira parte vai ser a seguinte, eu vou ver se esse arquivo existe. Tá? If os.path.exists. Acho que eu digitei existe. Não, digitei certo. Existe. Tá? Eu vou ver se o arquivo que a gente acabou de criar, 1.txt, se ele existe. Okay? Eu só vou conseguir ler esse arquivo, né? Só vou conseguir obter as informações se ele existir. Se você deu outro nome para o teu arquivo com a lista de IPs, é só mudar aqui para o nome do arquivo que você deu. Então vamos começar. Deixa eu voltar aqui.
os IPs vão receber. Eu vou abrir o arquivo, open, vou copiar daqui que facilita o meu lado. Open1.txt e eu vou abrir esse arquivo para leitura. O parâmetro é o R, tá? Então agora a minha variável IPs tem o conteúdo do arquivo 1.txt. A minha lista de IPs, ela vai receber o quê? IPs vai ler, read, deixa eu tirar o mouse aqui da frente. E assim que ele lê, ele já vai dividir, ó, split, ele vai dividir as linhas, né? A minha lista vai ser formada do conteúdo que eu li desse arquivo e cada item dessa minha lista, ela vai ser dividida pelo quê? Pelo caractere de quebra de linha, de nova linha, né? Então, eu tenho aqui uma lista, tá? Cada item, cada valor dessa lista vai ser formado pelo texto que ele encontrar em cada linha. Olha só, eu li o arquivo, tá? Ele encontrou o primeiro caractere de nova linha, então ele vai botar o valor na lista e vai partir para o próximo. Tudo bem? Até aqui. Então essa minha lista vai ser formada, né? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui. Lista IPs. Ela, no final das contas, ela vai ser isso aqui, ó. Abre e fecha. Eu vou até usar de exemplo o que está aqui no TXT. No final das contas, minha lista vai ter isso aqui. Ctrl C, Ctrl V, aqui, vírgula. Opa, cadê? Tá aqui. Bem, vocês já entenderam então que a lista no final vai ser isso, ó. Ela vai ser uma lista formada dos valores desse arquivo 1.txt. Cada valor da lista é uma linha. O que caracteriza uma linha? Que no final ela vai ter o sinal de quebra de linha, de nova linha, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Que isso aqui, ao invés da gente fazer na mão, é o que essa linha aqui em cima está fazendo automaticamente, tá? Vamos lá. Qual é a outra coisa que dá para perceber aqui de acordo com o exercício? No final, eu vou ter que ter esse relatório. Os válidos no topo do arquivo e os inválidos logo em seguida. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou ler esse arquivo, vou testar linha a linha, vou testar IP por IP e vou salvar numa lista os que são válidos e vou salvar em outra lista os que são inválidos. Então, voltando para cá. Então, eu tenho essa lista de IPs que eu li do arquivo e eu vou ter uma lista chamada válidos, que por enquanto ela está vazia. Eu vou ter uma outra lista chamada inválidos, que por enquanto também vai estar vazia. Tá? E é nessas duas listas que eu vou colocar os IPs depois que eles passarem pela função. Os IPs válidos vêm para essa lista, válidos, e os inválidos vêm para a lista inválidos. Tudo bem? Então vamos lá. For IP in lista. Opa! Lista IPs. Peraí. O Tony, ele tem lista IPs. Ele demora um pouquinho, mas ele tem um autocomplete, tá? For IPs em lista IPs, eu vou fazer o seguinte. If IP, olha só, o nome da função é IP válido, tá? Então, para cada IP, eu vou passar pela função. If IP válido, passando como parâmetro o IP da minha lista, se é igual a true, true, a minha lista de válidos recebe um append IP, tá? O que aconteceu aqui? Eu tenho uma lista de IPs. Eu vou pegar um por um e chamar a função. Se essa função retorna true, ele é um IP válido. Eu coloquei na minha lista de válidos. Tá ok? Se não for else, a minha lista de inválidos, inválidos.append, recebe o IP.
Só baixar aqui. Ó, peguei todos os IPs e passei pela função. Tá? Se ele é válido, a minha lista de IP válidos ganhou mais um. Se ele é inválido, a minha lista de inválidos ganhou mais um IP. Então, até aqui, eu já sei quais são os IPs inválidos e quais são os IPs válidos. Tá? Vamos lá. If len válidos maior que zero. Se a quantidade de IP válidos é maior que zero, ou len inválidos maior que zero. Deixa eu explicar essa linha aqui. Por que eu estou testando isso? Porque você concorda que, vamos supor que esse 1.txt ele esteja vazio, tá? É um arquivo vazio, ou se bem que se ele não existe, ele nem entraria aqui, tá? Mas vamos supor que esse arquivo é vazio e não passou por nenhum. Então, válidos continua vazio e inválidos continua vazio. Se eu coloquei IPs na lista de válidos ou coloquei IPs na lista de inválidos, aí eu vou precisar escrever o relatório. Senão eu não tenho IP nenhum, tá? É só uma lista, é só um teste aqui para saber se eu preciso ou não escrever aquele relatório. Tudo bem, você pode ter um relatório assim, ó, voltando. Você pode ter no final um relatório só escrito endereços válidos, nada, uma linha em branco. Endereços inválidos, outra linha em branco, tá? Ou nem isso, tudo bem. Mas eu optei por fazer o seguinte, só criar o arquivo de saída se eu tiver algum endereço válido ou inválido, tá? Então, se tiver um ou outro, eu sei que eu tenho que ter um arquivo de resposta, tá? O arquivo de relatório, vamos lá. Arquivo relatório, vou mudar aqui. Arquivo relatório. O arquivo relatório, eu vou abrir um arquivo, se ele não existir, ele vai criar. Vamos lá, open resposta.txt, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou querer escrever nesse arquivo, ele vai ser um arquivo texto, não vai ser arquivo binário, tá? Eu vou abrir esse arquivo ou criá-lo e vou usá-lo no formato de texto, não no formato binário. Então o arquivo do relatório está aqui. O meu primeiro teste é, eu tenho endereços válidos? Porque se eu tiver, eu preciso incluir esse título e colocar minha lista dos IPs. Se eu não tivesse, ó, se isso aqui, ó, if len válidos, se a lista de endereços IP válidos fosse zerada, eu não precisaria escrever, eu não pretendo escrever nem esse título, eu já pulo logo para os inválidos, tá? Então, voltando. É esse mesmo if aqui, eu vou até copiar, cara. If válidos maior que zero, tudo bem? O meu arquivo de resposta, arquivo relatório, né? Arquivo relatório, ele vai receber. Eu vou colocar aquele título. Esse aqui, ó, endereços válidos, tá? Como é que eu faço isso? Arquivo relatório vai receber, ponto write, abre e fecha. Tá aqui. Vou copiar daqui que me facilita. Copiar. Pronto. Opa, caiu a linha aqui. Então vamos lá. Se eu tenho endereços IP válidos, eu vou escrever lá o título, ó, endereços válidos, tá? Agora qual é o próximo passo? Eu escrever todos os meus IP válidos. For válido inválidos, né? Ficou, enfim. For válidos inválido, não, for válido inválidos. Arquivo relatório ponto write, eu vou escrever o meu arquivo, o meu IP válido, eu vou concatenar esse valor do IP com o caractere de quebra de linha, /n. Por quê? Para ficar um IP por linha, tá? Ó, endereços válidos, eu vou escrever o primeiro, quebra a linha, escrever o segundo, quebra a linha, escrever o terceiro, quebra a linha, por aí vai, tá? Deixa eu dar uma... tá aqui. Então isso eu fiz para quê? Para os endereços IP válidos.
eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa. Vou botar aqui. Para os inválidos. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu copiar aqui, que facilita a minha vida. Ó. Se a lista de endereços IP inválidos for maior que zero, isso é, eu achei endereços IP inválidos naquele arquivo TXT que eu li lá no início. Então, o arquivo relatório, eu vou escrever agora o título endereços inválidos, tá? Aqui, endereços inválidos, na verdade. Aqui, Ctrl V. Ah, só uma coisa. Eu vou colocar uma quebra de linha aqui, uma nova linha, né? Aqui, e esse endereço aqui é a mesma coisa, só que o inválidos, repara que ele tem uma linha em branco do último do válido. Então, eu vou colocar uma nova linha no início e no final, tudo bem? Então, inválidos. Endereço inválido, tá. For inválido. Inválidos, tá? Para cada IP inválido da minha lista de inválidos, eu vou escrever lá no meu arquivo de relatório o meu IP inválido e uma nova linha, tudo bem? Então eu acabei de abrir o arquivo, coloquei os títulos, coloquei IP por IP numa linha nova. O que eu preciso fazer agora? Fechar o arquivo. Arquivo underscore relatório ponto close. Fechei, tá? Vamos rodar isso aqui. Vamos lá. Ele vai pedir para o Tony vai pedir para salvar. Vou salvar logo. Vamos lá. 1.py. Ele depois vai ficar na outra pasta, salvar e vamos rodar. Ó, ficou em branco. Ah, peraí. Most recente, linha 23. If IP válido IP igual a true. Cadê? If IP válido. IP válido. Opa. Acontece nas piores famílias. Vamos lá. Só um ponto e vírgula. Opa. Enfim, vamos lá. Aqui mais um, e como eu sou, né, esperto, vamos lá. Mais um, 2 pontos aqui. Vamos rodar novamente. Rodou, tá? Aqui o assistente ele até analisa o código para dar algumas sugestões. Vamos aqui na mesa, resposta TXT. Tá aqui o arquivo que ele criou. Olha lá, resposta TXT, endereços válidos. Tá aqui, ó, 200, 135, 19268, 835, 234. Endereços inválidos, tá aqui, ó, 257, 345, 256, tá vendo? Então, olha só, eu reparei agora que lá no exercício tem um erro. Lá no exercício tem um erro. Olha aqui comigo. Endereços válidos. Endereços inválidos, perdão. Esse IP aqui, 982345, ele não é inválido. 98234.5, ele não é inválido, né? Não é menor que 0, nem maior que 255, então ele é válido. Então olha só, da minha lista de IPs, eu acabei de criar. Vou fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui na mesa. Ó, esse aqui é o arquivo de resposta, tá? Eu vou apagar esse arquivo. Vamos voltar para o Tony, limpar aqui, botar para rodar de novo. Rodou, tá? Aqui na mesa, ó, resposta.txt. Tá lá. Ele leu o TXT, passou cada linha, né, cada IP pela função para definir se é um IPv4 válido ou não e criou o relatório. Tudo bem? Gente, esse foi o primeiro exercício da lista de exercícios com arquivos e eu vou disponibilizar tanto no canal lá no YouTube quanto no GitHub o arquivo para download.